Apaixonadas por Jesus, hoje vamos mergulhar em mais um capítulo incrível. Meu Deus, como a Bíblia é rica, como tem inúmeras lições profundas para a nossa vida cristã. E vamos ler hoje a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Sabe aquele momento que você sente que você precisa de uma direção mais correta para adorar com mais reverência e entender a essência da vida cristã da mulher e também da ceia do Senhor? Exatamente isso que Paulo vai ensinar pra gente nesse capítulo tão poderoso. Fique até o final, que eu vou contar para você a nossa senha de hoje. Eu quero que você coloque lá no grupo. Bom, vamos entender um pouquinho do contexto. Paulo vai tratar alguns problemas, mais alguns problemas da igreja de Corinto. E agora focando em relação ao culto. Gente, a modernidade aqui, até nos dias de hoje, está sendo refletida na adoração dentro da igreja. Esse é um problema muito comum que também acontece hoje em dia. Vamos lá, o primeiro problema é que as mulheres estão, enfrentando na adoração. Tem um segundo problema, da confusão em relação à ceia do Senhor. Basicamente é isso que Paulo vai falar pra gente, certo? Então, se você já sentiu alguma dúvida sobre como a gente deve se comportar no culto, na ceia, continue assistindo esse vídeo, fica aqui comigo, porque esses ensinamentos vão transformar a nossa vida, a nossa maneira de servir a Deus. Vamos lá. Paulo começa esse capítulo falando sobre a ordem no culto. E ele destaca a importância da gente respeitar algumas tradições e honrar a Deus na forma como a gente é, como a gente se apresenta, como a gente adora. Gente, a gente precisa entender que há uma diferença enorme entre o tradicionalismo e a tradição. Esse é um assunto muito delicado, mais uma vez, Paulo, né, gente? Meu Deus, Paulo pegou a gente de jeito. Gente, muitas igrejas se perdem nisso, entre a tradição e o tradicionalismo. Vamos lá. O tradicionalismo é aquela quando você entra num lugar, você se adere a um tipo de coisa, costume, a uma prática antiga. É aquela coisa rígida, inflexível. Esse é o tradicionalismo. Sem você considerar o que significa o que você está fazendo. Sabe, qual a relevância atual. E muitas vezes essa postura pode levar a gente a uma estagnação espiritual, sabe, a gente resistir às mudanças que devem ser necessárias. Os tradicionalistas seguem os rituais, as normas, só porque: "Ah, sempre foi assim, então eu vou fazer". E isso pode refletir profundamente no propósito, ou na essência daquela prática. Já, por outro lado, a tradição é uma transmissão viva da fé, dos costumes, que tem um fundamento bíblico sólido. Então, Paulo, nesse capítulo, ele vai falar sobre as práticas do uso do véu pelas mulheres durante a oração, durante a profecia, e trazendo essas práticas dentro da cultura da época. Mas ele enfatiza quais eram os princípios eternos por trás de tudo isso. Então, a tradição, nesse sentido, ela precisa ser dinâmica, sabe? Só precisa servir para preservar a essência da fé cristã e, ao mesmo tempo, em que ela precisa adaptar também a nova realidade, a realidade cultural que você está, sem perder a essência do que está se fazendo. Lá, como eu falei, né, o tradicionalismo já pode ser visto como uma forma de legalismo, sabe quando você se sente aprisionado na sua fé? Né, e muitas vezes não tem nada a ver com o que você vive, desatualizado. Então a igreja deve valorizar, preservar algumas tradições, sim, que são enraizadas na Bíblia, tá bom? Mas ela também precisa estar aberta à reforma, à mudança, à atualidade, sabe, que não vão comprometer a nossa fé. Então é muito importante a gente entender essa distinção, essa diferença, para garantir que a nossa fé, a prática da nossa fé, seja fiel às escrituras, certo? E também relevante para o contexto de hoje, do que a gente vive hoje.
Ó, eu vi uma frase que eu achei, assim, maravilhosa, que reflete muito o que que significa tradição e o tradicionalismo. Eu achei incrível. A tradição para nós hoje é a fé viva das pessoas que morreram, das pessoas que já morreram. E o tradicionalismo é a fé morta das pessoas que ainda estão vivas. Quantas pessoas morrem dentro da igreja pelo tradicionalismo? E isso inclui, gente, a nossa postura no culto, né, até o respeito pelas autoridades, tudo isso é pra gente agora. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos lá para Corinto, vamos ver, que cidade que era essa. Corinto é uma cidade movimentada, cheia de filosofia, de cultura, diversidade religiosa. E Paulo, esse grande missionário, escreveu a carta para corrigir vários problemas, a gente já viu vários deles, problemas sérios que surgiram lá entre os cristãos de lá. E os conselhos que ele deu não são só para aquele povo, aquela igreja, são para nós também. Tá bom? Então pode parecer estranho para nós hoje, mas o que Paulo realmente quer ensinar para a gente é a nossa atitude, que a nossa atitude deve refletir reverência, respeito pela presença de Deus. E isso vale para nós hoje, como é importante a ordem no culto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu quero trazer aqui para as mulheres. Paulo começa a falar sobre a ordem no culto, trazendo para as mulheres. A gente precisa parar um pouquinho aqui e entender o que que Paulo está falando. Gente, o comportamento das mulheres no culto gera bastante discussão, né, também é um assunto delicado, mas vamos lá entender. No contexto daquela igreja, da igreja de Corinto, Paulo estava lidando com várias questões, questões aqui nesse capítulo de ordem, de decência, e dentro lá do culto, especialmente em relação às mulheres. Paulo aqui, ele não estava sendo rígido, não estava impondo, sabe, as regras, mas ele estava trazendo de volta os princípios de respeito e de honra dentro da igreja. Paulo fala aqui sobre a prática das mulheres, sobre o véu, de cobrir a cabeça durante os momentos de oração, de profecia. Gente, a gente tem que analisar que a gente está falando de um contexto, de uma época e de um lugar, tá? E para esse contexto, elas precisavam preservar essa tradição. Muitos de nós erramos ao interpretar mal a Bíblia. A gente tem que avaliar o contexto, o lugar que eles estavam vivendo, a cultura. Então, para esse contexto, as mulheres, precisavam preservar a tradição do véu, de cobrir a sua cabeça, em respeito a elas mesmas, evitando escândalos, para que elas não fossem mal eh, interpretadas, entendidas lá na comunidade dela e mostrando submissão ao seu marido. Bom, eu quero te explicar um pouquinho melhor para você entender o que estava acontecendo ali em relação às mulheres. Lá em Corinto, na Grécia, existiam muitos cultos, ou como eles chamavam de manifestações religiosas. E, olha que coisa, somente os homens eram os membros. As mulheres eram excluídas dos cultos. Como a gente vê ainda hoje, né, alguns resquícios dessa diferença entre homem e mulher. Ali as mulheres, tinham um conceito, elas eram excluídas, né, e por quê? Porque tinha um conceito que existia lá na Grécia, que refletia na religião. E ainda nessa época de Paulo, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Era isso que o conceito da Grécia falava, e estava chegando dentro da igreja, que as mulheres eram inferiores e que elas não precisavam de religião. Imagina só, olha que privilégio que eu e você temos hoje. A gente tem voz, não é? Então, o que que o nosso grande irmão Paulo faz? Ele trouxe uma revolução profunda, radical, nesse conceito social e na valorização da mulher. Então, Paulo trouxe de volta a mulher para o seu verdadeiro lugar, que Deus sempre a colocou. Deus sempre tratou eu e você, mulheres, com dignidade, com respeito, com valorização. Então, Paulo, ele traz esse absurdo desse conceito grego, né, contra as mulheres, dizendo que não há homem nem mulher, não tem diferença entre eles, porque todos somos um em Cristo.
Nenhum homem é mais importante, nem a mulher é menos importante aos olhos de Deus. Não. A gente está no mesmo nível, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor. Cristo morreu para o homem, Cristo morreu para a mulher. A salvação é para o homem, a salvação é para a mulher. A religião é para o homem, a religião é para a mulher, no mesmo nível de igualdade. Então, Paulo, só que ele traz esse conceito, porém ele chama a atenção das mulheres. Porque no Senhor, é no Senhor, nem a mulher é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. E aqui teve uma coisa muito interessante, porque as mulheres de Corinto que saíram de um extremo onde elas eram inferiorizadas ao homem, onde elas eram desprezadas, marginalizadas, né? Elas vão para o outro extremo, de que quando o evangelho chegou, elas queriam resgatar o tempo perdido. Então aqui, gente, foi o primeiro movimento feminista, se é que a gente pode dizer. Aqui elas não jogaram o sutiã, mas elas jogaram o véu. Era isso que elas queriam fazer, elas começaram um movimento de libertação, abaixa o véu. E vamos entender um pouquinho sobre o véu. O véu nesse contexto, eu vou sempre falar isso, nesse contexto, tá bom, gente? Não era apenas um acessório da mulher, mas era uma peça fundamental para diferenciar o homem da mulher. Sabe por quê? Olha que interessante. Porque as roupas, nessa época, tanto do homem quanto da mulher, eram muito parecidas. Então a mulher precisava o véu para se diferenciar do homem. E toda mulher decente, honrada, usava o véu. Nenhuma mulher que era direita, séria, honesta, digna, ousava sair de casa sem o véu. Então, olha que loucura que as mulheres estavam querendo fazer. Elas queriam tirar o véu dentro da igreja. Mas nenhuma mulher que frequentava uma reunião pública ousava entrar sem usar o véu. Somente as prostitutas tinham essa coragem, essa ousadia de sair na rua sem o véu. Então já deu para entender aqui, não é? Por que que Paulo fala com as mulheres sobre o véu? Por que que Paulo fala sobre a ordem no culto? Então, no contexto dessa época, de Corinto, o véu representava a honradez da mulher e também mais uma coisa muito importante, a submissão da mulher ao seu marido, a sua dignidade no contexto geral, a sua submissão ao marido também e a sua honradez. Então, Paulo estava dizendo às mulheres: ó, vocês mulheres, vocês vêm para cá. Vocês merecem ser valorizadas, vocês são dignas, mas dentro da igreja e na vida pessoal de vocês há tradições que vocês precisam preservar. Como vocês vão pregar, como vocês vão orar sem vocês usarem o véu? Era isso que Paulo estava dizendo para aquele povo naquele lugar, naquela época. Sendo que o contexto que vocês vivem hoje, mulheres de Corinto, é esse: é vocês usarem o véu. Seria, trazendo para os dias de hoje agora, seria como se uma mulher fosse ao culto de biquíni, não é? Se bem que, gente, são parentes aqui, hoje em dia é só o que falta, né? Porque com essa moda dos croppeds, com essa moda das roupas, gente, se você é mãe de adolescente, por favor, corrija. Se você usa esses tipos de roupa, por favor, mude. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem uma outra coisa aqui que Paulo estava querendo dizer às mulheres: como que vocês, mulheres de Corinto, vão sair sem o véu e sem desrespeitar o seu marido? Então, se submeta ao seu marido, né? Não, sem esquecer que o homem é a cabeça, o sacerdote do lar. Então, usar o véu diz respeito a você mesma e ao seu marido, à sua família. Então, use o véu. Era isso que Paulo estava falando. Você consegue entender a profundidade desse ensinamento? Quantas mulheres não estão sujeitas ao seu marido? Hoje em dia, muitas mulheres falam por aí do mundo, né? Meu corpo, minhas regras, eu uso o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu falo o que eu quero. Não! Se você é filha de Deus, a gente precisa mudar as regras, seguir as regras de Deus. Valorize, é para o nosso próprio bem, valorize a sua reputação, honra seu marido, honra a sua casa. Você não vê uma mulher entrando num tribunal, entrando num outro tipo de igreja, de uma forma desonrosa. Por que que dentro da igreja cristã precisa ver isso, gente? Olha que lição importante.
Vocês lembram que no capítulo passado a gente falou sobre a liberdade em Cristo? A gente não pode interpretar mal esse conceito. Liberdade não é libertinagem. Então, o que aconteceu com as mulheres de Corinto? Quando elas entenderam, elas receberam as boas novas do Evangelho e elas perceberam que em Cristo elas eram livres, que elas não tinham mais algemas, que elas não estavam mais debaixo do jugo cultural da cidade ali de Corinto, como elas achavam, né, que estavam sendo, elas começaram a querer banir o uso do véu. Não, a gente não quer mais o véu. E imagina a loucura que elas fizeram dentro da igreja. E Paulo começou a mostrar para elas que não era bem assim. E que para elas orarem, profetizarem sem véu, elas estavam desonrando a sua própria cabeça e a cabeça da mulher é o marido. Então, gente, rapidamente eu quero trazer aqui 3 lições muito importantes para nós mulheres. Paulo vai falar aqui vai solucionar o problema dos comportamentos das mulheres lá de Corinto, mas serve para a gente também hoje. Gente, aperta aí, porque a gente vai apanhar um pouco. Com amor, tá bom, gente? Primeiro, se submeta ao seu marido. Eu falei um pouquinho aqui, mas vamos falar um pouco mais sobre a submissão. Paulo ensina qual que é a ordem no reino de Deus. Primeiro é Deus, Cristo, homem e mulher. Você, mulher, não vai ser inferior quando você se submete ao homem. Olha só, vamos prestar atenção. Mesmo Cristo sendo coigual a Deus, né, mas para um projeto muito maior, um projeto de redenção que chegou até mim e a você, Cristo se submeteu ao Pai. Então, Deus nos colocou nessa posição de submissão ao marido. E nós temos espaço no nosso lar, sim. E também estamos debaixo da missão do nosso marido. Estamos numa missão, debaixo da missão do nosso marido. Isso que significa submissão. Submissão, estar abaixo da missão do nosso marido. Quantas mulheres hoje não deixam o marido ser o homem da casa, elas já saem fazendo tudo. E quando o homem quer ser o marido, elas falam: "Ah, sai daqui, sai pra lá". Gente, eu confesso pra vocês, eu mudei muitas atitudes em relação ao meu marido, pra ele saber que eu estou submissa a ele. A mulher também tem um espaço na igreja, você tem voz na igreja. Lá em Corinto, as mulheres já oravam, profetizavam, mas a gente não pode deixar de reconhecer a nossa dignidade e a nossa sujeição ao nosso marido. Se submeta ao seu marido, que você só tem a ganhar. Segunda coisa, tenha decência. Ai, meu Deus. Jesus. Decência para ir à igreja, decência ao sair. O seu corpo não é as suas regras, não. Que esse pensamento mundano não entre no nosso coração, em nome de Jesus. Que a sua forma de se vestir não cause escândalos e principalmente que na igreja você não distraia outros, você não seja motivo de pecado para outros. Gente, o homem é muito visual. Então não adianta. Ó, uma coisa que eu vou falar pra vocês, se você colocou uma roupa e você sentiu que ela tá um pouco estranha, que ela tá marcando, é um bom sinal, é sinal que o Espírito Santo está em você. E se você não sente isso, comece a pedir pra Deus. Se veja no espelho não como uma forma sensual, não. Você é digna, você merece o seu respeito. Tenha decência, respeite a sua casa, o seu marido. Quantas mulheres dentro da igreja vão com vestidos tão não só curtos, hoje até que melhorou isso, mas tão apertados, a vácuo, que a pessoa não consegue nem andar direito. Gente, tenha decência. Em nome de Jesus, eu vou deixar esse assunto para você refletir e a gente falar dele depois. A gente pode até fazer talvez um workshop, alguma coisa um pouco mais profunda sobre a roupa, porque isso reflete espiritualmente em nós, sabia? Isso é muito sério, gente, muito sério. Mas eu quero focar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Outra coisa, ó, outra lição. Você, mulher, é diferente do homem. Deus fez o homem, Deus fez a mulher diferente um do outro. O homem precisa manter a sua diferença física da mulher, a sua diferença de roupa da mulher. E o homem tem um papel diferente da mulher, assim como a mulher é diferente em tudo do homem. O que tem acontecido hoje em dia, que parece que a gente esqueceu, é que o homem e a mulher são diferentes, parece que a gente não tem mais essa noção. E cada um tem a sua roupa, cada um tem o seu chamado.
Gente, o homem tem o seu jeito masculino, a mulher deve ter o seu jeito feminino. E cada um representa papel diferente. E a cultura moderna, a cultura ocidental de hoje em dia está tentando de todas as formas possíveis, de todas as maneiras, tirar essa diferença entre o homem e a mulher. Gente, é tão comum hoje a gente ir nas lojas, a gente fica até perdido. Meu Deus, isso é roupa de homem ou de mulher? É a roupa unissex, né. Você vai comprar a roupa, você pode até entrar na loja lá de homem. Esses dias eu entrei na Zara, eu falei: "Nossa, eu usaria essa calça". E era na parte de homem. Então, você vê, tá difícil hoje em dia da gente saber o que que é coisa de homem, o que que é coisa de mulher. A gente vê os homens querendo imitar o cabelo das mulheres, as mulheres querendo imitar as roupas dos homens. Não, Paulo diz que esse não é o princípio. O princípio de Deus, do propósito de Deus, é que a gente seja diferente, que eu e você, mulheres, sejamos femininas e que o homem seja masculino. É tão bonito ver o homem imponente, aquele homem cheiroso, o meu marido, o seu marido, diferente da mulher, o homem com trejeitos femininos. Gente, isso não é o propósito de Deus. Embora a gente seja diferente, porém a gente é complementar, a mulher não é inferior ao homem, né. Olha que interessante, o homem, se você parar para pensar, o homem tem o espermatozoide e a mulher tem o útero, e juntos eles cumprem o propósito da família, que é o propósito de Deus. A mulher precisa ser feminina, você é feminina. A mulher não pode querer imitar o homem, tanto no seu de querer tomar o seu lugar, a sua posição, não. E o homem não pode querer ser mulher. Quando o homem quer imitar a mulher, ele perde sua característica de homem, e isso vai contrário ao projeto de Deus. Então que a gente possa refletir, que eu e você possamos ser mais femininas no nosso jeito de falar, com delicadeza. Deus fez a gente com capacidades incríveis que o homem não consegue. Fala a verdade, quando o filho, se você é mãe aí, quando o filho precisa de algum conselho um pouco mais assim, que traz ensinamentos, que precisa de um carinho, gente, é o colo da mulher. É claro que às vezes o filho vai para o lado do homem, mas alguns assuntos específicos é o colo da mulher, porque a gente é feminina, a gente abraça, é no colo que a gente acalenta o nosso filho, o nosso bebezinho, não é no colo do homem. O homem não foi feito, o homem não tem os órgãos, o homem não tem o seio materno. É a mulher que traz a alimentação para o filho. Vocês conseguem entender a diferença? Então que a gente seja feminina em nome de Jesus. Agora Paulo vai tratar para um outro problema. Agora vamos tirar o foco, dessas questões comportamentais, porém, tem algumas instruções claras, sobre a realização da ceia do Senhor. Então você vê que Paulo já corrigiu um problema que estava dentro da igreja. E agora ele vai falar sobre uns abusos, algumas desordens que estavam ocorrendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo fala que a ceia do Senhor deve ser um momento de unidade, de reverência e não de briga, não de desrespeito. Sabe, a gente não pode chegar na igreja e principalmente no dia da ceia do Senhor, de qualquer jeito. Não, ó o que estava acontecendo aqui, em vez de ser uma ocasião de comunhão, de referência, a ceia estava sendo um lugar de dissensões, de comportamentos inadequados, estava sendo desvirtuada. E muitos membros da igreja, lá de Corinto, estavam tratando o evento como uma festa comum. E olha só, onde alguns se embriagavam e outros ficavam sem comer, porque antes da ceia do Senhor, do culto mesmo, existia um outro, evento, se é que a gente pode dizer assim de evento, que era uma festa onde o povo repartia o pão. Uns comiam, só que estava acontecendo brigas, estavam fugindo do propósito, onde o homem rico, a família do rico se juntava com o rico, e eles comiam, se embebedavam, se embriagavam, e o pobre não tinha o que comer. Então, eles estavam longe do propósito da original da ceia, que também é recordar o sacrifício de Jesus Cristo.
Ele relembra as palavras de Jesus na última cena. O que que Jesus falou? O pão representa o corpo de Cristo e o vinho, o seu sangue derramado em favor da humanidade, em nosso favor. Então esse é um momento de profunda, reflexão, autoexame, convidando eu e você para que quando a gente for participar, a gente venha com o coração puro e uma atitude de gratidão. E também é de muita importância a comunhão entre os irmãos durante a ceia, né. Paulo aqui ele adverte contra essa participação indigna, que significa participar não é sem o pecado, deixa o pecado para lá e vem para Jesus Cristo, mas é quando você não sabe, você não discerne o corpo e o sangue de Cristo, ou seja, você não reconhece a seriedade e a santidade desse ato. Então, a ceia do Senhor é um momento muito importante para a gente reafirmar a nossa fé. Mais uma vez eu falo, o pecador precisa estar lá, eu e você somos pecadores. Não deixe de ir para a igreja, não deixe de cultuar, não deixe de buscar a Deus por conta do pecado, não. Faz o caminho inverso. Vai, fique lá porque você é pecador. Então é nesse momento, na ceia do Senhor, que a gente busca reconciliação com Deus, a gente busca reconciliação com os outros, é lá que a gente renova o nosso compromisso de viver conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Muitas pessoas, deixam de ir à igreja, deixam de participar da ceia por conta desses ensinos que são muito superficiais. Lembra do crescimento, gente? Não vamos viver na superficialidade. Você já sabe, e eu repito, eu e você somos pecadores. Se a gente se afastar por conta do pecado, aí que a gente vai ir a ladeira abaixo. Mas agora, porque somos pecadores, devemos estar aos pés de Jesus Cristo. Então, através desse ato da ceia do Senhor, a gente precisa participar para lembrar do amor sacrificial de Jesus. E a gente ser encorajado a viver em amor, em unidade uns com os outros. Não é fácil a gente viver em comunhão com os outros, não é? Pois é na igreja que Deus chama a gente para isso. Viver em amor, em unidade. Olha, a gente sempre fala na igreja que essa é a única celebração que a gente comemora a morte de alguém, mas não é qualquer alguém. É o único que morreu e está vivo. Então, a celebração da ceia do Senhor deve ser feita em memória de Cristo, proclamando a sua morte, até que ele venha, glória a Deus. Não sei se você está esperando o Senhor, mas eu estou até que ele venha, e vamos fazer isso até que ele venha. Então, gente, a ceia é um memorial da cruz, é um lembrete. A gente precisa ser lembrados de que Jesus deu a sua vida por nós, pelo menos, né, eh, nesse ato de uma forma mais contundente, a gente precisa lembrar a cruz, a gente precisa olhar para a cruz, a gente precisa olhar para a eternidade. É um momento de autoexame, da gente lembrar para dentro de nós e pedir: "Senhor, purifica, nos perdoa dos nossos pecados e nos prepare para participar de uma maneira digna desse ato". Né, esse é um dos momentos mais sagrados que a gente pode experimentar como cristão. Paulo também adverte uma coisa muito importante, que a gente precisa participar da ceia do Senhor de uma forma digna, porque se a gente participar de uma forma indigna, a gente pode ter consequências sérias. Então a gente não pode, participar da ceia do Senhor, desse ato, desse momento tão sagrado, sem a gente se preparar espiritualmente. E essa preparação, gente, é um convite da gente se autoexaminar. Não é você ser santo, não. É você chegar lá diante do Senhor, não com o coração arrogante, mas com o coração despedaçado. Sabe, a gente se autoexaminar, falar: "Senhor, eu falhei aqui, me ajuda, Senhor, me fortalece". E essa disciplina que vem de Deus é uma forma de corrigir a gente com amor. É Deus chamando de volta para o caminho certo. Essa disciplina, gente, não é para te destruir, me destruir, não, mas é para nos corrigir como um pai que ama o seu filho. Deus deseja que eu e você vivamos no caminho com Ele, em retidão, em comunhão verdadeira com Ele.
Bom, gente, essa é a mensagem de Paulo em Coríntios 11. Eu quis simplificar aqui o máximo que eu pude para vocês. Tem bastante coisa para a gente aprender ainda faltam alguns capítulos. Gente, a gente está na metade! Mas, gente, que esses ensinamentos nos inspirem a viver com mais reverência. Essa é a primeira aplicação que você pode trazer para o seu dia a dia. Viva com referência, com reverência. A prática da ceia do Senhor lembra a gente de quão importante é a gente manter a nossa comunhão, sabe, não é só um dia, mas é contínua, é dia após dia, uma comunhão sincera com Deus. E isso inclui, gente, esse tempo que a gente está fazendo aqui, reservar um tempo para a gente estar debaixo dos ensinamentos de Deus. Vocês acham que é fácil estar aqui, gente? Eu sei que para você também não é, você tem que se abdicar de algumas coisas. A gente tem que estar aqui reservando o nosso tempo para a leitura. Muitos nossos problemas são porque a gente não entende a importância do tempo da palavra, da oração, de passar um tempo a sós com Deus. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque você está aqui dedicando e reconhecendo a seriedade do seu relacionamento com Deus. E eu sei que você quer buscar viver de acordo, né, com esses princípios bíblicos em todas as áreas da sua vida. Então, eu e você, que possamos viver com reverência. Uma outra coisa também, a gente precisa enxergar a ceia do Senhor como um momento de renovação espiritual. Eu estou falando só da ceia porque é o que esse capítulo fala para a gente, né? Mas não esqueça que os outros cultos são muito importantes. Aquele culto que mais pequeno, aquele culto que não tem muita gente. Vamos fazer um compromisso da gente examinar o nosso coração, sabe, da gente honrar o sacrifício de Cristo com uma vida de amor e de respeito. Assim como Paulo exortou lá os coríntios, gente, a examinar a si mesmo antes de participar da ceia, a gente também é chamado para praticar o autoexame e a disciplina regularmente em nossas vidas. Nós falamos sobre o atleta, né, que a gente precisa correr todos os dias num treinamento pesado para a gente ir em busca a uma coroa que não é perecível. Então vamos refletir hoje, vamos identificar as áreas de pecado da nossa vida, as áreas que estão faltando obediência ou de crescimento espiritual e pedir para que o Espírito Santo entre e nos transforme à imagem de Cristo. E a última coisa, a gente precisa ter a consciência da nossa influência. Como cristãs, as nossas ações, nosso comportamento afetam tudo, afetam a nossa comunidade ao redor, afetam seus filhos. Se você tem um marido que não é cristão ainda, tudo vai refletir. Então, como Paulo advertiu essa igreja sobre o impacto da desordem na igreja, da divisão na igreja, a gente também precisa estar consciente de como as nossas escolhas, as nossas atitudes afetam a saúde espiritual da igreja, da nossa família. A gente precisa ser exemplo de amor, de perdão, de compromisso com os valores de Cristo em tudo que a gente fizer, dia após dia. Amém, gente? Quero te convidar a você continuar comigo nessa jornada, tá bom? E se essa mensagem tocou no seu coração, compartilhe com outras mulheres, chame outras mulheres para participar do nosso clube de leitura. Tenho certeza que você vai ser influência na sua geração. Você é uma mulher influente, você é uma mulher que Deus ama, que Deus preparou para estar aqui hoje, para estar nesse ano vivendo tudo que você está vivendo para influenciar outras pessoas. Lembra que Deus ama você, mulher. Deus nos ama e tem um carinho muito especial conosco, mulheres. E existem muitas mulheres que estão perdidas, muitas mulheres que precisam de um lembrete de quão elas são amadas, de quanto a graça e o favor de Deus estão disponíveis para elas. Que Deus abençoe o seu dia e espero você amanhã. Não desista, mulher, não desista, tá bom? Já estamos na metade, falta pouco. Bom, eu falei da nossa senha, né? A nossa senha é: eu sou testemunha do Cristo ressuscitado. Eu espero vocês, gente. Até amanhã. Beijo.